Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente está pensando em colocar um Jeep Commander na sua garagem. E se você já é assíduo do canal, sabe que esse aqui é um dos meus carros preferidos da marca no Brasil. Diga-se de passagem, é um dos melhores carros fabricados no nosso país. Um SUV grande de 7 lugares, que aqui na versão topo de linha tem como grande astro da festa o Hurricane T4 de 272 cavalos. Tudo isso com uma ótima suspensão e um câmbio muito competente dá a ele um handling muito bom, um perfil bem estradeiro, engolidor de curvas e um consumo que pode incomodar um pouquinho o seu bolso. Mas calma, tudo isso nós vamos contar para vocês depois da vinheta. Mas como vocês sabem, eu nunca apresento sozinho. Vem pra cá, ó, comandante das análises automotivas. Obrigado. Eu não comando nada, mas você aí que está no comando da sua televisão, do seu notebook, do seu celular ou até da tela do seu PC, Personal Computer, saiba que você é muito bem-vindo e bem-vindo aqui exatamente. E que você pode considerar se inscrever no nosso canal, pois é gratuito e nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Tava achando diferente e estranho esse microfone? É porque não é. É a lambi-lambi, meu caro Vitônicos. Inexorável, inigualável e copiável câmera da internet automotiva brasileira, que diz a lenda que a gente inventou e que o povo copiou, certo? E o cachorro entrou no quadro ou é impressão minha? Ele tem carta branca para isso e o Entendi. nome dele é Tig. Exatamente, certo. Carta branca, carta marrom, né? Que ele é meio marrom, mas É, carta beleza. marrom, tem um pouquinho de branquinho aqui. Vitônicos, Diga lá. PC é uma expressão meio antiga, denunciamos a idade É, aqui. PC, Discman, Discman. né, Sabe o que eu lembro? Do Walkman, que era fita. Walkman e um monte de outros mans, né. Vamos falar sobre design, que no facelift aqui do Commander ganhou ali uma grade, né, com as 7 fendas mais achatadas, tá. Elas eram mais altas, elas vinham até essa parte inferior, e aqui você tem o acabamento Dark Chrome, né, esse cromado escurecido aqui na Black Hawk, Como é que é o nome bonito? Dark Chrome. Dark Chrome. É, Chique, hein? chique, eu acho chique. E aí ele continua aqui para o conjunto ótico, tá? Que é em Full LED, meu caro Vitônicos. LED por reflexão e aqui tem um prata bem legal, ó, tá vendo? Eu achei bonito esse acabamento interno, escrito Performance LED. E o farol de neblina com os corner lights, né, aquelas luzes direcionais, também são no LED. Lembrando que ele tem comutação automática, isso daí é muito bom na estrada, porque vai evitar de ofuscar os olhos do motorista que está vindo no sentido oposto. Isso é uma das coisas mais legais que você tem na tecnologia atual dos carros, na minha opinião. E compondo esse facelift, você tem o detalhe superior aqui, ó, frisado para a capa aqui do milha com esse detalhe num L, né? Eu achei que ficou um pouco estranho, eu preferia o anterior do facelift. E na grade inferior você tem os elementos aqui horizontais, os sensores, tá? Aqui onde está uma parte do ADAS, aqui você tem o acabamento também naquele Dark Chrome, e eu achei que ficou muito bonito e combinou com a cor. Sim, o carro ficou bastante com cara de mal, né? Ficou sisudão, certo? E ó, com a van passando ao fundo, você vê esse, vamos dizer assim, esse 3/4 do Commander, que eu acho o carro muito bonito. Para quem é assíduo do canal, sabe que eu não sou tão fã do Compass assim, eu acho ele mais neutro, genérico. Eu acho o Commander com mais cara de SUVzão mesmo, de verdade. Isso me agrada, é um carro que eu teria na minha garagem. Ah, e um detalhe interessante é que tem esse, se você olhar, ele é um sorriso aqui, né? Ele forma um U aqui no capô para dar um músculo maior aqui, né? Deixar ele com cara de robusto, né, Vitão? Sim, não fica aquela capô todo liso, né? Que é um offset da continuação do capô. E quando a gente faz a transição aqui para a lateral, ele tem 21,7 graus de ângulo de entrada, 24,2 graus de ângulo de saída, 20,2 centímetros de altura livre do solo, tá? E antes da gente falar de dimensões, eu quero dar um detalhe aqui nas rodas, que são de aro 19, calçada nos pneus 235/50. Elas são num preto fosco, muito bonitas. Você tem esses 5 furos e dela saem 5 raios que eles abrem aqui nessa parte
E entre eles você também tem como se fossem semi-raios aqui, que eles não vão exatamente até o centro. Então você tem a roda bem fechada, é um desenho muito bonito. Cara, eu gosto muito de roda preto fosco, eu achei maravilhosa essa roda e como você sempre fala, né, a roda tem volumetria, Tem né, não é aquele negócio volumetria. chapadão sem graça. Detalhe interessante, esse carro vem com o pneu da Pirelli que tem o Seal Inside, que é aquela tecnologia que você pode passar tipo num prego e ele não fura. Isso pode ser bem legal aí pra você estar viajando ou usando na cidade mesmo, que a gente sabe que tem um monte de porcaria no chão, certo? O Bom, medidas precisam ser tomadas, e eu vou dizer que ele tem 4,76 m de comprimento, 1,72 m de altura a largura, sem considerar os retrovisores, 1,85 m, com os retrovisores 2,04 m, e um Ele é entre-eixo de dois, desculpa, Desculpa, pode falar. e um entre-eixo de 2,79. Sim. Vitão, só para a gente esclarecer Claro. uma coisa que algumas pessoas acham que esse carro é um Compass alongado. De fato, ele tem quase 30 centímetros a mais do que o Compass, mas ele tem várias mudanças, como por exemplo bitolas mais largas, suspensão diferente, apesar de ser a mesma plataforma que chama-se Small Wide, né? Que é a mesma para Commander, Compass, Renegade, Toro e para Rampage, É certo? uma plataforma muito modular e muito interessante que a Jeep tem, na verdade, o grupo Stellantis, né? E de fato esse entre-eixos maior aí proporciona muitas coisas bacanas que a gente vai mostrar depois. Do design na lateral, aqui você tem o Commander escrito no preto fosco, todos os badges aqui do Black Hawk eles são escurecidos, né? E aqui você tem o retrovisor com capa preta, você tem o repetidor e Câmerazinha, câmera. porque ele tem um sistema de câmera 360 e tem aqui o teto preto, tá vendo? Forma essa, vamos dizer, como se chamavam antigamente, o pessoal sai blusa, né? Que aqui ele tem uma cor e aí para cima do DLO, né, que é o Daylight Opening, ele é todo num black piano. Isso é para todas as cores, obviamente, exceto o preto. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal do Commander, o vidro traseiro, na verdade todos os vidros, né, da coluna B para trás são fumês de fábrica. Isso aqui não é uma película, tá? Isso aqui é um vidro fumê mesmo. E eu acho isso muito legal, porque traz privacidade para você e E um também conforto térmico, um né? conforto térmico também. E quando é vidro, a visibilidade de dentro para fora é muito melhor do que você instalar uma película, entendeu? Sim, você mantém a privacidade e consegue ter uma boa visão, é bom para tudo. E aqui na traseira, você tem ali a anteninha Shark. Aqui nesse topete, né, no aerofólio traseiro, você tem o brake light, que ele, quando está apagado, ele é escurecido, tá? Ele quase não aparece, né? Fica bem integrado. Aqui você tem o esguicho, tá, para o vidro traseiro com o limpador. E aí nessa linha contínua você tem a lanterna traseira, que ela é em LED, aquele acabamento ó, no cromo escurecido aqui também, para o Black Hawk, escrito Jeep, a câmera de ré. E o que ficou muito bonito, né, a gente falando de traseira, vamos aproveitar e falar de cor. Esse Sting Grey é muito bonito, tá? E vamos aproveitar e falar das outras opções, eu vou até pegar a colinha para lembrar. O único que não tem custo adicional é o preto Carbon. Aqui ele está custando R$3.000, tal qual o branco, tá? E outras duas cores que custam R$2.200, que é o cinza granite e o azul jazz. Antigamente o cinza granite não tinha custo adicional, agora custa R$2.200. E não tinha o azul jazz, né, pro Black Hawk. Eu Não achei isso tinha. muito legal, que é a minha cor, uma das minhas cores preferidas aí que a Jeep oferece no Eu catálogo, acho que certo? ficou bonito assim. Também eu gostei Eu dessa cor. gostei Não assim. sou muito do Nardo Grey aí, mas eu gosto. Ó, Black Hawk aqui, né, que é o Falcão Negro. É isso, né? Hawk Falcão seria negro. Falcão Uhum. Negro, né? Que tem um filme muito bom que chama Falcão Negro em Perigo. Eu gosto de filme de guerra, quem gosta vai lembrar. Foi um filme que passou muito na nossa infância assim, né, E uma coisa como que velho. você gosta, Vitônicos, bastante. Duas ponteiras sinceras, uma em cada ponta aqui da parte inferior do para-choque, onde você tem um acabamento num black piano, tá? Desse para-choque que tem os sensores ali, tem tem a luz de neblina. Detalhe que a luz de neblina também é em LED, tá? Exatamente. E muito bonito no 2026, onde as ponteiras estão acabando, você vê isso aí. Exatamente, é uma ponteira, puta, num cromado muito legal, e o step tá naquele lugar que é ruim pra caramba pra você acessar, mas que ajuda você a ter um pouco de porta-malas, ele tá escondidão aqui Ele é embaixo do carro. Qual que é a um medida, Vitão? 145/70/17. Ele é temporário, mas eu acho que para engenharia, né, tudo adaptar isso foi algo necessário. Afinal, você vai falar assim, normalmente no SUV, muitos estão ali abaixo do bagageiro. Esse aqui não. Por que não tá? Cadê? Cadê, Vitão? Ela é aqui Cadê? no cantinho, aqui, Ele é ó. aqui no Eu cantinho. também apanhei um pouquinho Ó, pra achar. abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-mala. Que vergonha, apresentador não sabia onde estava
o botãozinho, é que às vezes dependendo do carro vai Mas também mudando. cada carro pôr num lugar, né? Tem carro que tem a abertura, mas não abre, né? Mas enfim, comentários à parte, tá aqui explicado o porquê o step tá lá embaixo. Temos 7 lugares, aqui a terceira fileira ela tá rebatida, mas ó, Só você puxar. só você puxar e voilá, você tem os 7 lugares, obviamente o porta-malas aqui nessa configuração vai ficar menor e vamos pegar as medidas. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ele está com 233 litros. Rebatido, como estava antes, 661 litros. E pode ter certeza que com a segunda rebatida você tem ali 1.500, 1.400, Talvez 1.500 até litros. mais, hein, Vitão? Tá? Essa é uma das coisas interessantes que eu acho do Commander. Para você que não vai usar os 7 lugares, ele traz um porta-malas gigantão. Por quê? O nosso amigo menor, o Compass, ele tem pouco mais de 400 litros de porta-malas. Eu acho um porta-malas pequeno para um SUV médio. Então isso aqui pode ser a busca de muitas pessoas. Não os 7 lugares, mas sim os 600 litros de porta-malas, tá? Uma coisa que eu gosto, tem essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Rígida. Rígida, bem Boa. rígida, né? Ó, tá vendo? Bem bacanuda. E que você tem aqui, ó, toda a parte de ferramentas, tá vendo? Ó? A parte de extensor aqui do negócio que levanta, né? Como é que é o nome disso, Vitão? É ferramenta que levanta, entendeu? Não, essa é uma chave de roda, né? Sim, mas ela levanta também o carro quando você põe lá no macaco para girar. Você perguntou dessa ferramenta É. aqui? Deve ser extensor da ferramenta de levantar o carro. Deve ser o extensor do macaco, né? Exatamente. Aqui nós temos funilzinho, certo? E, Vitão, uma coisa curiosa. Não sei se é essa unidade de testes ou se não vem mais. Lembra que antes vinha com um cara aqui para você colocar? Lembra? Você colocava uma barra aqui transversal e puxava para fazer o tampão. Agora não vem mais. Pelo menos as duas últimas unidades de Commander que a gente pegou para testar não tinha aqui. Porque a barra você colocava ali e tampava para dar privacidade, aí você colocava ela aqui, ó. Exatamente. Nesse apoio. Era uma coisa que eu achava bem legal. E aí o triângulo ficava aqui. Não se sabe, né? Pelo menos essa unidade... Essa unidade está assim. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Lembrando que aqui está toda a conveniência para a terceira fileira, né? Um porta-copos, aqui também desse lado, ó, tá? Tem um lugarzinho para você prender o cinto, ó, para não ficar batendo, não te incomodando. Uma USB do tipo C. E quem tá aqui, Vitônicos, além da lampadinha? A nossa querida tomadinha 12 volts. Pra tá? você ligar um fogareirinho de piquenique aqui. Para contar bastante groselha para seus amigos. Exatamente. Certo. Mas enfim, acabamento é muito bom aqui. A única coisa que falta aqui atrás é assim, saída de ar. Eu já viajei com o Commander em 7 pessoas e faz falta, tá? E aqui, Vitor, a gente tem outro Triângulo das Bermudas? Ué, mistérios. Nós temos 2 Triângulos das Bermudas. O carro mais triangular já testado no Alma. Aí, ó, 2. Tem um aqui e tem um aqui, ó. Caramba, hein? Pô, por falta de triângulo que você não vai... A dupla sertaneja, isósceles e escaleno. Bom, né? Eu gosto. Que bom. Se tá com essa aqui cheia, você já usa esse. Se tá com o outro, você usa o outro. São 7 pessoas, né? Precisa de um triângulo a mais? Fica Não um sei. triângulo para cada 3,5, mas tudo bem. E detalhe, nesse botãozinho aqui, ó, você apertando, você tem o fechamento. Para pessoa de baixa estatura, às vezes tem dificuldade de locomoção, isso daí é um grande adianto. E uma coisa que adianta muito a dinâmica desse carro é o motor dele. Questo amore è un motore, como diria Pino D'Angio, cantor italiano. E Vitão é o maior e melhor abridor de capôs de toda a Goiânia no Pernambuco. Mas por que é que eu comecei falando italiano, Vitão? Bom, para quem não sabe, a Jeep é uma das marcas pertencentes ao grupo Stellantis, que contém também a Fiat. Bom, esse motor aqui, que tem o nome Hurricane T4, vem de raízes dos motores GME, Global Medium Engine, que tem raízes na parte de engenharia da Alfa Romeo, que também é uma outra marca pertencente ao grupo Stellantis, que infelizmente não temos oficialmente no Brasil. Ouvi boatos que estão homologando um SUV da Alfa Romeo para o Brasil. Tenho muito interesse em conhecer, a gente tem muito interesse, afinal, a Alfa Romeo é uma marca passionale. Ou seja, tem uma raspinha de grana padana nesse motor aí. Pegaram um hambúrguer aqui, colocaram um grana padana ali, o Gennaro, tá? Bom, agora a parte técnica aqui do Hurricane, tá? Ele é um motor 4 cilindros em linha, tá? 2.0, turbo, somente a gasolina,
que rende 272 cavalos de potência, que você atinge essa potência máxima 5.200 rotações por minuto. Por conta do turbo, o torque dele é 40,8 kgfm, que você atinge a 3.000 rotações por minuto. Esse motor ele equipa também o Compass Black Hawk, e que por enquanto saiu ali do site da Fiat por um tempo, não sei se vai ter o facelift ou saiu. No site da Jeep. O Grand Cherokee 4xE, que tem vídeo no canal não só da análise, como de uma grande viagem aí que o Manolito fez ali por uma parte da Estrada Real. Exatamente. Lembrando que lá no Cherokee, né, que a gente testou, ele está atrelado a um motor elétrico também, né? Ele é híbrido, mas esse motor desse jeito que está aqui também está na Rampage. Exato, é. Rampage também. Exatamente. Bom, RT, temos né? RT, chique. Temos manta acústica, temos varetinha aqui, ó, com lugar para você não queimar as suas mãozinhas. E este motor, ele é acionado por corrente de comando. Isso é bem legal na longevidade da sua manutenção. E ele tem injeção direta, obviamente, para chegar aí em toda essa potência. E ele é só gasolina. Então toma cuidado com a gasolina que você coloca aqui, com a qualidade. Vamos entender como é que tá esse carro aqui com a E30. Provavelmente isso vai mudar bastante o rendimento dele, certo? Lembrando que ele tem tração integral sob demanda. Você pode pedir ali para colocar ele no 4x4, para você, quem sabe, sair aí de um intempérie. E todo esse conjunto está atrelado a uma transmissão ZF de 9 marchas, que é extremamente competente e bem rápida. A gente vai mostrar andando para vocês. Tem dois easter eggs aqui na capa plástica. Tem uma cobra e o falcão, o Hawk aqui, ó. Ó, que legal, Vitônicos. E detalhe, né? Eu acho que o falcão, ele tá caçando a cobra, né? Porque falcão, ele caça a cobra, né? Exatamente. Exatamente. Mas, Vitão, aqui no Alma Automotiva a gente mata a cobra e mostra o pau. Bora lá no banco traseiro. Ó, detalhe legal que o Black Hawk já vem com as pinças de freio, tanto dianteiras quanto traseiras, pintadas no vermelho, certo? Mas sem mais delongas, vamos adentrar aqui o comandante Falcão Negro para encontrar o comandante das portas. Bom, essa parte superior é num plástico, tá? Mais fosco. Aqui um black piano na moldura da maçaneta, um Twitter. Essa peça aqui é como se fosse um suede num cinza, tá? Com pesponto, botão do vidro elétrico. Aqui um porta-objetos com divisória, alto-falante mais vertical, tá? E o revestimento dos bancos, ele tem um mesclado aqui. Ele tem uma parte de suede, tá? Aqui você tem um couro mais rugoso com detalhe de costura, né? Tipo um losango, indicação de Isofix, tem o pesponto. E aqui você tem um couro, mais uma textura, digamos, mais macia. E aí você tem os apoios de cabeça que eles são retráteis, tá? E uma curiosidade, essa segunda fileira de bancos, ela tem um deslocamento longitudinal de 14 centímetros. Isso não é à toa. Por quê? Se você puxar aqui, ó, ele vai deslocar e você tem acesso para o sexto e sétimo bancos. Se você quiser ver como que é a ergonomia aqui, tem outros vídeos de Commander no canal. Até fica uma dica para você aí passear pelo nosso YouTube, porque lá tem vídeo de Jeep, ó, de montão. Exatamente, a gente testou todos os Jeeps, Vitônicos. Olha lá, o Vitão travou aqui, ó, tá vendo? Então ela vai até aqui na frente e você pode deslocar tudo isso daqui para trás. Outra coisa muito legal, né, Vitão, é que tanto aqui em cima quanto embaixo você consegue reclinar isso aqui, ó. Você consegue levar esse carinha aqui, ó, mais para trás para você viajar mais folgadão, tá vendo? Ó? Isso é bastante interessante. O que você vai falar aqui? Ah, então, né? Esse suede é bem legal, inclusive ele é bem aconchegante, eu acho lindo. Uhum. Mas tudo que é pelo gruda aqui. Por exemplo, meu cachorro, ele dá uma passeada aqui, ficou pelo para tudo que é lado. Então você vai ter que ter aquele, sabe aquele rolinho que fica passando para tirar os pelos se você comprar esse carro? E Vitão, você tem medo do lobisomem? Não. Ó, tem um easter egg dele aqui. A gente já mostrou isso no Black Hawk do ano passado, tá? E tem tipo um leopardo ali, ó, no vidro traseiro. Sim, bem no meio ali, na né? parte central inferior ali, perto de onde você tem um monte de bolinha preta. Essas bolinhas pretas que você vê em todos os vidros de carro, é justamente para quê? Quando você tem a temperatura muito quente da lataria, quando ela vai fazer a transição para o vidro, ela tem que ser gradual. Porque se você não tivesse aqui, correria o risco de, com o tempo, trincar o vidro. Então isso daí é uma solução de engenharia, algo global aí para os carros já de muitos anos atrás. E aí você tem o carpete, o tapete, tudo na cor preta. E aí quando você fecha a porta, você tem acesso, cara, carro realmente muito confortável, não é puxação de saco.
Ó, nessa inclinação aqui, eu tenho uma distância de 4 dedos. Se eu pegar e inclinar um pouco mais reto, tá? Essa distância diminui para 2 dedos. Eu tenho 1,79 m de altura. Esse banco está regulado por uma pessoa que estava descansando bastante, Na né? verdade, ele tá no final do trilho para Tá no trás, não final tem do nem como vir trilho. mais para trás. Não tem um dedo aqui de distância, mas você percebe, ó. Eu tenho o canguru bem fundo, para você colocar o gibi tanto aqui quanto ali. Exatamente. Vi do Capitão América, Vitão. É, Eu tenho 1,73 m, ó, tá vendo? Sobra um palmo aqui, ó, até consegue abrir um tequinho. Eu tava dirigindo esse carro, então eu atrás de mim mesmo fica todo esse espação. Eu consigo até dar uma certa inclinada aqui, ó, nas minhas pernas. Bom, para uma pessoa com uma estatura um pouco menor, aí sobra aqui, ó, tá vendo? Um palmo fechado. E tem aquela mesinha aqui no meio, ó, para você ir tomando um suco de tamarindo, tamarindo. tá vendo? Aqui tem 2 porta-copos com base emborrachada, tá? Eles não caem, ele fica mais reto, É bem altinho, né? tá? Bem legal a altura disso aqui. Eu tenho aqui o teto panorâmico, Exatamente, deixa eu tá? virar a câmera aqui pra galera ver, ó. Ó, Que é o tetão, certo? Ele tá todo aberto. Jeep Command View. E aqui você tem um detalhe, tá vendo esse pentágono? É o símbolo Chrysler. da Chrysler, isso mesmo. Quando a Chrysler tinha representação oficial no Brasil no final dos anos 90, que você entrava na concessionária, você tinha o Chrysler Neon, o Chrysler Stratus, o Chrysler Caravan, que era aquela de 7 lugares, você tinha esse símbolo às vezes no chão, no Exatamente. mármore, tudo bonito, bonito. 300C também, né, Vitão? Você tinha o 300C, teve um do 300C que parece um bagre. É gigantesco aquele carro. Aqui o acabamento é num tecido preto, aqui o PQP, além do ganchinho, você tem a luzinha, ó. Sim, é que ela não Aqui, vai ó, acender agora porque já tem um tempo que o carro está desligado. tá bom? E, Vitônicos, aqui tem uma conveniência muito legal, tá? Saídas de ar com regulagem da velocidade do vento, ó. Aqui você consegue colocar o vento mais rápido ou o vento mais devagar, certo? Outra coisa interessante é que a gente tem o USB do tipo C e do tipo A. E o túnel, ele é bem largo. Aliás, um dos túneis mais largos que eu já vi num carro. Porém, ele só tem uns 4 dedos de altura. Eu acho que é melhor ele ser largo e baixo do que ele ser alto e, vamos dizer, fino, né? Ajuda se vier alguém aqui colocar os pezitos ali no meio, certo? Mas é isso, o acabamento aqui atrás é muito bom, o conforto aqui é muito bom, principalmente nessa segunda fileira aqui. Lá atrás vão duas pessoas, vamos dizer assim, com uma estatura aí de 1,60 m, É, 1,65 m, uma viagem curta. vai sofrer um pouquinho, mas não tem problema. Mas o que não vai sofrer é com tecnologia e segurança, que isso tem de sobra, a gente vai mostrar lá na frente. Chave do Commander Black Hawk na mão, senhoras e senhores. É aquela chave presencial Jeep que a gente já conhece. Tem botão para abrir, para fechar, para ligar o carro à distância e para abrir aqui o porta-mala, certo? É uma chave presencial, deixa guardada no bolso, só vem aqui e abre e fecha através desse botãozinho ou coloca a mão aqui, ele já destrava, certo? Eu tenho aqui banco elétrico para o motorista com ajuste de lombar. Quem tem mais de 30 anos vai se gabar. Tem memória, Sim, Vitônicos, temos 12 memórias também. tá? Aqui não. Aqui não tem memória, mas também tem ajuste elétrico para o carona. E, Vitão, só um detalhe, já que você falou do banco, sabe o que tem aqui que não é muito comum nos bancos? Ele tem ajuste de altura para o passageiro. Isso é Sim, bem legal. isso é muito bom. Quais as diferenças das dianteiras para as traseiras? Essa peça superior, aqui ela é no soft touch, tá? E você tem o botão de travar e destravar as portas para a comodidade do passageiro. E aqui, ó, você tem uma borda num cinza escrito Harman Kardon, que é o sistema de som do carro. E aqui a soleirinha escrito Jeep, tá? Aquele acabamento que eu comentei para os bancos, que são iguais. Detalhe que você tem aqui o Black Hawk no alto relevo, tá? Você tem abas laterais, a gente tinha falado, né, dos airbags. Ó, são 7 airbags aqui para o Commander, tá? Para todas as suas versões. E aí você tem o carpete na cor preta. É legal que ele tem um trava, ele não vai ficar, ó, Sambando, sambando, tá? igual chiclete em boca de banguela, E Vitão. aqui, ó, você tem a numeração de chassi. Isso é comum Exatamente. de muitos carros aqui na parte do assoalho. Às vezes está aqui, às vezes também está ali Na no parte do motor, motor, né? tá? E quando você tem o fechamento, você tem aquele acesso para transição, os mesmos elementos de acabamento aqui da porta, eles continuam aqui para o painel. Então aqui é soft touch, aqui é um black piano no friso que vem para a saída de ar-condicionado, essa parte naquele suede no cinza, dependendo da versão isso aqui muda, tá? No pesponto claro.
Vem a parte do Black Piano aqui num cinza, tá? É tipo é um fosco, é um escovado preto, né? Eu achei bonito isso daí. Escovado preto. Aqui você tem a abertura do porta-luvas que tem iluminação, tá? E uma curiosidade, né? Tanto na Toro, quanto no Compass, quanto no Commander, o limpador do lado do passageiro, ele não vai até o final, ele fica um pouquinho elevado. Fica um Isso é teco ali. uma mania do carro. E Vitônicos, aqui no Commander o jipinho tá desse lado, ó, tá vendo? Ó? O easter egg do jipinho, ele tá aqui. Lá no Renegade, ele tá do outro lado lá do lado direito. E uma observação, né? Pelo que eu enxergo aqui dos seus 1,79 m, você tá bem confortável. Você tá quase estica a perna aí, não Ó, estica? consigo esticar bem a perna, tá? Você tem um console central que realmente te abraça mais, assim. E aí você tem o acabamento no Black Piano, você tem um couro aqui na lateral. Sim. Uma coisa que eu reclamava, então, esse prata, esse Black Piano, dependendo do ângulo do sol que você pega, ele pode te incomodar um pouco. Mas eu deixei para ligar o carro agora, porque eu queria mostrar um negócio bem legal para vocês, ó. Dá um zoom aqui, ó. Quando você liga o carro, ó lá, ele vai aparecer, ó. Você viu? Uma águia, né? O falcão, É o né? mesmo símbolo que tá no bed traseiro. Exatamente, vem a águia batendo as asas, né? E aí ela se torna ali o logo. E aqui, ó, revisão em 465 quilômetros. Isso é uma coisa interessante dos carros da Jeep, né? Ele tem todo um sistema que te avisa quando você precisa fazer revisão, quando você precisa fazer as manutenções, e você pode fazer 1.000 quilômetros antes e 1.000 quilômetros depois. Ou seja, ainda tem aqui depois desses 500 e pouco, ainda mais uma folguinha aí para você realizar a revisão do carro, beleza? Depois a gente fala mais do painel, né? Sim, tem umas Tá? coisas legais. Mas eu queria comentar do multimídia, Vitônicos, que é padrão, né? É o mesmo que a gente conhece ali no Compass da vida, certo? Ele tem aquele, cara, um marronzinho bem clarinho, né, na sua grafia. E aí você tem GPS nativo, coisa que é bem legal no caso de um carro que você pode usar aí para fazer talvez uma aventura e tudo mais. Vou até fechar um pouquinho o teto aqui para ver se melhora essa visualização para vocês. Tem Android Auto e Apple CarPlay, graças a Deus. Tem notícias aí que os fabricantes querem abandonar isso daqui, eu espero que não, tá? Porque eu gosto bastante. Que é abandonar o Android O Auto. Android Auto e o Apple CarPlay vão usar só sistemas nativos. Também não gosto, Vitão. Eu vi sua cara de não gostei da ideia. Tá bom, vocês querem andar pra trás, beleza, né? É isso. Não acredito. Sinceramente, isso daí quem vai reclamar muito é o público consumidor, né? Eu também acho. Mas o público se adapta, mas eles que compram o carro. Exatamente. Quem gasta 300 lá vai É. pedrada são eles, né? Então, aqui a gente tem vários menus para você fazer as configurações do carro. Tem um atalho aqui, ó, tá vendo, para veículos, onde você pode ver o off-road pages, né? Você clica aqui, ó, ele tem tudo, ó, temperatura de líquido de arrefecimento, né? De óleo, tensão de bateria, temperatura do câmbio, tá vendo? Ó? Dinâmica do veículo, ó, inclusive ele mostra ó, lá a virada da roda, né? O ângulo. Tem a parte do eixo, ó, lá, que ele mostra longitude e lateral. Aqui o seletor de terreno, tá vendo? Inclusive ele mostra latitude e longitude lá, o norte e Tá tudo tudo no mais. 00000. Tá tudo no 00. Acho que quando andar ele deve dar uma carregada nisso. E aqui, ó, Vitônicos, também você tem todas as configurações do carro, que é um monte de coisa. Inclusive a segurança e assistência, você pode desligar lá a parte de alerta de fadiga, pode desligar sensor de estacionamento, pode desligar o alerta de sinal de trânsito que eu não gosto, por exemplo. Você pode configurar o carro aqui da forma com que você quiser. Tem mais um monte de configuração, por exemplo, ó, portas e travas, eu não gosto que ele dá aquela buzinada, eu desligo. Então, cara, comprou um carro desse, pega uma meia hora, 40 minutos depois do almoço de domingo e fica fuçando aqui, porque tem coisa pra caramba pra você mexer. E botões bem práticos aqui, ó. Por exemplo, para você desligar o Start Stop, graças a Deus, desligar controle de tração, desligar o assistente de faixa, desligar sensor de estacionamento e tem estacionador automático. Esse carro ele faz baliza sozinho. Semi-autônomo, Isso aqui é bem legal, tá? Você faz só controlando no pedal do freio e ele faz a virada do volante ali, encaixa o carro para você, tá? Aqui você tem as saidinhas de ar, em cima desse suede que o Vitão mostrou, e um painel aqui com as regulagens do ar-condicionado. Tá vendo? Você tem as duas zonas aqui, botões também para o rádio em algumas funções, desligar aqui a tela, desligar a parte do sistema de arrefecimento, mas se você quiser regular por aqui também, ó, se você prefere uma coisa digital, tem as duas opções. Eu gosto de botão físico, tá? Aqui, carregador por indução com um ventinho bem bom, USB-C e USB-A, bom ter os dois, e uma coisa que o Commander colocou aqui na linha, né, que é esse carinha aqui, né, essa manoplinha que é uma rosquinha. Eu não sou muito fã disso. Eu gosto de manopla a manopla. Por várias vezes eu é. tava no drive, chegando em casa,
Aí eu fui manobrar, eu virei demais e coloquei no parque, o carro deu um tranco. Parece botão de eletrodoméstico, eu não Do acho legal. micro-ondas, né? De micro-ondas e assim, não tem a ver com a parte mais robusta de Jeep. Eu acho que isso, se fosse um SUV, não que aqui não tenha luxo, tem bastante. Mas a Jeep sempre teve uma pegada mais aventureira, né? E eu acho que Eu preferia uma manoprinha faltou. também, mas tudo bem. Ó, esse botão aqui, Freio de estacionamento. que você já tinha falado, ele também tá na Toro. É verdade, na verdade ele tá em vários carros, né? Tá. Freio de estacionamento eletrônico, aqui você tem auto hold, aqui você tem o 4x4 reduzido, né? Certo? Aqui você tem o travamento diferencial, aqui você tem assistente de descida e aqui você tem um seletor de terreno, ó, que pode ser alto, tem neve, né? E aqui lama, né? E musgo e areia, certo? Talvez um terreno que é mais escorregadio aqui, né? Esse porta-copos duplo aqui com base emborrachada, aqui você pode colocar a chave. Encaixa tá? certinho aí, bonitinho. E aqui tem um porta-cheque. Um porta-cheque. Essa base também é a mesma que tá na Toro. Sim, ó, Olha você lá. consegue colocar aqui. E esse carinha que o Vitão mostrou, que eu brinco com o porta-cheque, ó, cabe o celular direitinho. Eu acho bem bom. Você pode colocar lá que nem ele falou, né? No carregador Exato, porque o cara não quer por carregar. indução. Aqui tem Não fui eu, Vitão, já veio com o carro. Já veio com o carro? Alguém esqueceu aí Uma pastilha, uma pastilhinha. tablete Valda. Tá meio torto isso aqui, hein? Alguém que apresentou muito e falou muito, certo? Algum jornalista que tava falando muito cocô em voz. Bom, aqui easter egg, né, do ano que a Jeep começou a sua história, né? Você pode inclusive empurrar para frente esse carinha aqui. É um couro preto bem robusto, isso aqui é bem legal. E aqui nós temos um porta-bugiganga, tá vendo? Para você colocar Vamos os ver. seus trem lá. Será que tem easter egg, Então. Vitão? Será? Esse é o único canal que mostra isso. É verdade, hein? O pessoal não mostra os easter eggs, que são tão Que nem legais. local de fabricação. Lembrando que a gente que não falou ali é Goiânia, Pernambuco, tá? Então é SUV arretado. Não tem. Ó, Mopar or No Car, MP80, que é aqueles acabamentos, né? São os materiais. E dessa vez não teve, mas eu Dessa já vez descobri não uma vez num Civic Coisa bem que legal. tinha todas as gerações. Então vai lá ver que tem o vídeo no canal, certo? O botãozinho de ligar e desligar, conforme eu mostrei para vocês, ele tá aqui do lado, certo? Envolvido aqui no suede. Aqui você tem acionamento dos limpadores, o dianteiro é automático, beleza? Aqui você tem aquela manopla da Stellantis que eu já falei que precisa resolver, né, gente? Porque você vai dar seta, ó, você dá farol alto. Meu pai tem um carro com essa seta aqui, ó. Ele dá farol alto quase toda vez que ele vai dar seta, certo? Coitado, ele não percebe que tá Essa dando farol imprecisão alto. é muito ruim quando você está dirigindo um carro. Você pensar na estrada, às vezes que você tem que fazer, né, um contorno, você tem que pegar e fazer um retorno, cara. Sim, me incomoda isso Meio daí. ruimzinho isso aí. Os comandos do som, como um bom carro da Stellantis, está aqui atrás. Isso aqui é bem prático, tá? Se acostuma com o tempo. Tem pedal shifts para você trocar de marcha, certo? Que é o único lugar para você fazer, né? A marcha, já que o câmbio aqui não tem um sequencial. Aqui tem todo o sistema do piloto automático adaptativo. Quando você vê esse volantinho com as faixinhas, é que é o sistema novo da Jeep que mantém melhor ali o carro na faixa. Eu testei na Marginal aqui em São Paulo, que é a nossa avenida de maior fluxo, né? Funciona bem, tá? Vai direitinho, ele fica com o painel com um verdinho ali e tal. Tem bastante grafia mostrando isso. E aqui você tem tanto a parte de comandos do som, né, para atender e desligar a ligação e tudo mais, né, do que eu digo da ligação, e aqui você comanda esse painel que é extremamente completo. Chama Jeep Performance Pages. Que é essa aqui, ó, vou mostrar pra galera, ó, tá vendo? Ó, cara, e você vê que os dois copos eles diminuem e aí ele abre como se fosse um pano de fundo, assim, uma outra tela, né? Sim, fica tipo um terreno, né, Vitão? Muito louco. E aí você tem ali, ó, por exemplo, ó, TPS, né, o quanto que você está acelerando, você tem a pressão do turbo, você tem potência em porcentagem, tem força G, torque em porcentagem, ou se você é mais clássico como eu gosto de dirigir nesse aqui, ó, que tem as duas bolotinhas aqui, que é bem legal, tá? Bom, aqui você tem um sistema de média, né, que mostra meio que simultâneo, aqui você tem a média geral do carro, que tem 2 trips, seletor do terreno, certo? Aqui também a parte de comunicação com o Android Auto e o Apple CarPlay. E aqui, se você clicar nesse botão, ele tem um modo para você mexer aqui, ó. Opa, desculpa. Personalizar o que você quer, tá vendo? Ó? Isso aqui é bem da hora, tá? É bem legal mesmo esse painel. Você pode reconfigurar do jeito que te der na telha, beleza? Aqui você tem fácil regulagem ao brilho do painel, isso eu acho isso importante. Regulagem de altura para o farol, para um carro que só vai colocar peso também é importante. Aqui você liga o farol de neblina e aqui você pode deixar no alto ou regular o farol da forma que você preferir. Temos vidros elétricos One Touch para todo mundo, travamento e destravamento das portas,
Aqui você também tem a parte de travar os vidros traseiros, os retrovisores. Aqui ficam as memórias de banco, né? Então você aperta S lá e aperta o 1 e o 2 para ele salvar. Aí ele configura no perfil. Retrovisores são asféricos, ou seja, ele tem aquele abaulado ali para ficar melhor. Tem assistente de ponto cego, tá bom? Tudo no pretinho aqui na coluna, porta-óculos do Top Gun. Aqui eu tenho um espelhinho para mostrar a careca e o Vitão para arrumar a cabeleira dele. Também, ó, com lampadinha. iluminado, tá? Aqui tem um microfone nesse frisado. Exatamente. E aí quando você vem para esse painel, ó, ele tem uma textura nessa parte aqui. Você tem as duas luzes de cortesia. Aqui você tem o botão para abrir também o porta-malas, tá? É uma outra conveniência. Você tem o retrovisor eletrocrômico com o botão de SOS. Aqui para você deixar ele ligado, ou seja, para deixar ele já no modo automático quando algum engraçadinho, mesmo você não estando na esquerda, jogar um farol alto. Tem gente às vezes que tá com o farol alto e não percebe que tá com o farol alto ou tá com o farol desregulado. Exatamente. E aquele botão que ele apertou aí para abertura aqui do teto panorâmico em 2 estágios. A esteira ela é bem fechada, Vitão. Isso é bem legal. fechada. Pegar uns dias de sol com esse carro, tá? Isso ajuda bastante. E o teto, se você gosta de vento na cabeça, ele é gigantesco. Olha Sim, isso. ó, bem grandão. Ele é bem grandão. Ele vai abrir um pouquinho mais, tá vendo? Esse aqui é o padrão de medida aqui de teto Hang aqui no loose. Alma. São 2 hang loose meu. Tá? Bom, Isso aqui, daqui até aqui tem 28. você mediu isso, Vitão? Já medi. Então tem 56. Muito bom. Tá? Agora bora andar? Agora bora andar. Vamos andar de Commander Black Hawk, meu caro Vitônicos, e falar um pouquinho de posição para dirigir. É muito parecida com a do Compass, por exemplo, mais ou menos parecida com a do Renegade também. Está bem sentadinho aqui, ele é bem SUV. Esse banco tem uma regulagem bem generosa de altura, então se você é uma pessoa mais alta ou mais baixa, você vai encontrar aqui um lugar para dirigir. Tem regulagem do cinto de altura, graças a Deus. A linha de cintura do carro não é tão alta, apesar de ele ser grandalhão. Então você consegue ter boa visibilidade aqui das coisas. Os retrovisores são bem grandões. Esses retrovisores asféricos eu sempre comento que eu gosto, porque eles diminuem o ponto cego. E você tem um assistente ponto cego aqui também para te ajudar. É bom porque um carro desse tamanho, né? Também Sim. ajuda. Temos câmera de ré 360, que é outra coisa muito legal para te ajudar a manobrar o Commander, passar num lugar mais apertado. Você pode ter acesso a elas aqui de forma bem simples, beleza? E, Vitão, falar aqui do aço da festa, né? O grande negócio é que o Commander ele tem 3 motorizações. O T270, que, cara, é um motor que deixa ele bem mais pacato, bem mais tranquilo, tá? Inclusive com os 176 cavalos agora ficou bem um pouquinho sofrido. Tem o motor a diesel, que é o 2.2, que é muito bom, com seus 200 cavalos, que é um motor econômico e que anda muito bem, que é o Pratola Serra, né? Também tá na Titano. Que também tá na Titano, na Que Toro. É uma outra marca dos Stellantis. Exato. E esse aqui é o Hurricane de 272 cavalos, que aí você vê várias diferenças do carro. Primeiro, ó, pouquinho de pé que eu dei, ele enche, ele sai ali, entendeu? É pouco pé, ele anda bastante, ó. O amigo deu passagem aqui, ó. Cara, se você pisar, ele anda pra caramba. Olha isso. Olha a facilidade com que ele desenvolve a velocidade. Ele é um carro bastante, até agressivo por um SUV grande assim. Quem olha que é um carro familiar, não. Se você estiver vendo um Commander Black Hawk na sua rabeira ali no retrovisor na estrada, pode sair da frente, viu? Ele anda muito bem. E uma coisa que acompanhou e que você vê que aqui é diferente consideravelmente é a parte de suspensão. Ela é mais firme, entendeu? Apesar dos pneus não serem tão duros e ser até bem confortável, mas ó, ele é um carro que entra bem nas curvas. Você não se sente rolagem de carro, seria óbvio, porque ele tem a tamanho aerodinâmica de um shopping center, né? É que ele também é muito pesado. Ele também é pesado. Quanto ele tem de peso, Vitão? Ó, vou já adiantar. Ele tem 1.886 quilos de peso, que para 272 cavalos equivalem em 6,93 quilos por cavalo em relação peso-potência. Para um carro desse tamanho, para levar 7 pessoas, é muito bem dimensionado, tá? E vou até fazer a mistura aqui, porque você freou aqui, você vê que responde bem. Muito. Freios a discos nas 4 rodas, traseiros sólidos, dianteiros ventilados. E realmente
tão bem dimensionados para esse daqui, que é o Commander mais potente de todos, né? Sim. Cara, ele freia muito bem, Vitão, mas muito bem mesmo. Os discos têm tamanho maior. E ó, entrei aqui na nossa curva de teste, ó, dando um pé embaixo até o final lá no overdrive, ó. Para um carro desse tamanho, com essa aerodinâmica, ele é um carro bom de curva, tá vendo? Óbvio, falei, tem rolagem de carroceria. Mas, cara, o motor é um verdadeiro engolidor de tudo que tiver na frente dele. É impressionante. Esse motor anda muito e torna esse carro aqui, cara, uma experiência bem premium. Você tem um carro com uma performance bastante legal. Você pode ter um carro familiar, você que tem filho, você que tem 2 crianças aí, que tem mulher, marido. Você pode colocar todo mundo aqui e ainda ter um carro com uma baita performance, com senhor desempenho. Eu acho isso muito legal. O conjunto desse carro é muito F, vamos dizer assim. É muito bom. Sem falar, foda. Não, ele é Freud. E assim, sem falar, Vitão, que ele também é um carro 4x4. Você ainda vai poder levar o Black Hawk para uma trilha leve, você vai poder ir para uma estrada de terra, sair de um atoleiro. Eu acho que o Commander Black Hawk ele é um dos carros com mais versatilidade. Você tem um desempenho esportivo, você tem espaço, você tem 4x4, tem tudo aqui, entendeu? Você que o diga, né? Porque ele também fez uma viagem para... Chegou quase lá em Tocantins, né? Eu passei, né, pelo Tocantins. Passou pelo Tocantins, ele rodou mais de 3.000 quilômetros. Foi o primeiro vídeo de viagem grande que teve aqui no canal. E é muito legal ver como que realmente é um carro que... Ele não tem cara só de um SUV aventureiro, ele de fato é um carro que você tem essa versatilidade. Você tem essa possibilidade, né? Você tem essa possibilidade. É claro que aqui, a gente comentou, como ele é só gasolina, ou seja, ele não tem a flexibilidade do T270, que é o menor motor para ele, e nem toda a força de torque do 2.2 diesel, mas aqui tem o topo da performance, tem que ficar de olho na gasolina, porque a gente sabe, tem muita gasolina por aí que é batizada. Exatamente. Eu vou falar, é adulterada, né? Isso a gente fala com conhecimento de causa de várias pessoas que a gente conhece que já tiveram um problema com isso. Sim. É uma pena. Mas, cara, para fechar, é um carro extremamente agradável de dirigir, tanto na cidade quanto na estrada. Não raspa em lugar nenhum, passa por lombada. É um carro que, se fazer uma ultrapassagem, ele faz com o pé nas costas. Ele tem uma experiência de um SUV premium aqui, tá? Com tudo, essa dirigibilidade, esse acabamento, esse motor. De verdade, se você for perguntar qual que é o melhor carro da Jeep, tirando o Wrangler, obviamente, e o Cherokee, né? Carro, vamos dizer, que a Jeep produz no Brasil, definitivamente o conjunto melhor para você se sentir e dirigir é esse aqui. Esse carro é realmente incrível e agora eu vou dar uma voltinha nele. Bora trocar. Hurricane, senhoras e senhores, sobrenome de topo aqui do Commander. E olha, eu vou te falar, é um carro muito esperto. Eu já tinha falado da relação peso-potência, tá curiosa para saber, né? Ficou faltando eu comentar sobre 0 a 100. 7 segundos, de acordo com as medições, ó, do Manolito. 708. 708 tá aí na tela, tá? E ele chega a 220 km por hora de velocidade máxima, tá? O que é uma velocidade muito boa para um carro desse tamanho que não tem aerodinâmica privilegiada. Afinal, o que vai definir, né, um dos fatores num carro, além da potência dele, um dos fatores determinantes para a velocidade máxima é a área frontal, né, o coeficiente aerodinâmico. E a gente sabe que num SUV, ainda mais da Jeep, que tem linhas mais facetadas, isso não tem como você tem milagre, né? fazer nenhum milagre, né? Vamos dizer assim, o coeficiente aerodinâmico é a capacidade dele de furar o vento, né? De furar o vento, né? Que está envolvido junto com a área frontal, né? Esse coeficiente de arrasto, mas a gente pode fazer um vídeo um dia especificamente sobre curiosidades. Gosto da ideia, Vitão. Tá? Bom, eu realmente sempre gostei muito do Commander. É de fato aquele SUV que, pelo peso, pelo porte dele, ele é um carro agradável de dirigir, é um carro familiar, né? Independente desses pontos que a gente fala, às vezes, de consumo, às vezes para algumas pessoas não pode fazer diferença. Mas se você está pensando nisso, quais são os números? Vitônicos, vamos lá. Primeiramente eu vou falar a ficha técnica. De acordo com a ficha técnica, ele faz 8 na cidade e 10,2 na estrada. Eu tenho boas notícias e más notícias. Na estrada, andando numa boa, eu cheguei a fazer 10,5. Ou seja, um pouquinho a mais do que diz aqui na ficha técnica.
Acho que se você andar bem na paz, assim, pegar um trecho longo, sossegado, pouca subida, você pode chegar nos 11, tá? Ele, principalmente com uma gasolina premium, talvez, que a gente tá fazendo uma média aqui com gasolina E30, né? Essa gasolina é com 30% de etanol, tá? Agora, na cidade, eu tenho uma má notícia pra você. Eu andei assim, Vitão, acelerando com o dedo mindinho do pé. Dedo mindinho. Só o, assim, mas Só o dedinho. pé bem levinho, assim, um pé de bailarina, quase. Cara, eu fiz 6 na cidade. Agora, andando normal, que é o meu uso, vamos dizer assim, do dia a dia, você faz uma ultrapassagem ali, outra aqui, sai de um farol um pouquinho mais quente, mas pouco, tá? Não tô falando que eu andei igual um maluco, não. Fazendo esse uso normal, eu fiz 5 km com 1 litro, tá? Então assim, cara, na cidade, prepara o bolso, porque ele tem 61 litros de tanque e vai te dar uma autonomia aí urbana de uns, talvez 350 km, 400, tá? Na estrada você vai ter pelo menos uns 600, coisa que vai ser satisfatório para você viajar. Mas o fato é que o Blackhawk vai visitar o posto algumas vezes, porque na cidade ele é bem beberrão, Ele tá? vai ficar famoso entre os frentistas, tá? Mas ainda assim, cara, carro muito bacana. E voltando a falar de segurança, ele tem não só a detecção de colisão frontal, alerta de colisão frontal, desculpa, a frenagem autônoma de emergência, tá? Detecção, ó, de ciclistas, tá passando inclusive na contramão, certinho, tá andando tudo paramentado, tudo bacana. E, Vitônicos, uma coisa interessante que eu vim com ele na estrada, ele é um carro do tipo que eu gosto, ele se dá bem com velocidade, ele se sente à vontade ali numa viagem, ele é um carro bem estradeiro. Se você gosta de viajar, eu até acho que ele é um carro muito para quem vai usar mais na estrada e menos na cidade. Porque na estrada, de fato, eu achei o consumo dele ok, pela potência, pelo que ele te entrega de desenvoltura. Mas então, a pessoa decidiu comprar um Commander. Bom, Quanto custa? você vai partir de 228 mil reais, que é a Longitude, tá? T270 1.3 turbo. Nesse mesmo motor, para a próxima versão, que é a Limited, que parte de 255 mil reais. E aí, também nesse motor, você vai para de topo com 1.3 turbo, que é a Overland, que parte de 283 mil. Fechou essas 3 versões no 1.3, a gente vem para a única versão que ela é no 2.2 turbo diesel, também 4x4, que é a Overland Hurricane, tá? Que é a Overland 2.2. 2.2, que aí custa 319 mil. Detalhe, da de topo de 1.3 para o diesel, você vai colocar uns 12% a mais de valor. Dependendo do que você está pensando em gastar, já compensa você ganhar 900 cilindradas a mais. Eu concordo. Porque eu vou falar uma coisa. 1.3 pro Commander, antes do PL8, não tinha do que reclamar. Tava ok. O PL8 tirou 9 cavalos do Commander. E levou a faixa de torque para mais alto. Tá? Não é culpa do carro, as marcas têm que atender essas normas, não é culpa. Aliás, a engenharia tem que ralar para fazer o negócio. Só que o carro parece o quê? Grandão, bonito. E às vezes quando é o branco, parece um São Bernardo que tá com medo de ir pro pet shop. Não fica legal, entendeu? Fica bom. Não é culpa do carro. Não é culpa da marca, né? Esse bendito do PL8. Inclusive tem vídeo sobre vistoria veicular e sobre gasolina E30, se você quiser também no nosso canal. Aí tem de outros pontos. Vitão. E tem a de topo, né? Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Você tem uma boa notícia para me dar? Apesar da de topo custar 336 mil de tabela... 336, cara. Eu encontrei esse carro na internet por 290, 289. Eu achei uns precinhos legais, entendeu? Teve uns 10% de desconto aí do que é no site. Exatamente. Vitão, Manolito, por que vocês não pegam e falam direto então o preço da concessionária? Porque nós não temos parceria, inclusive se você é de uma concessionária e quer fazer parceria, tá aqui nosso e-mail. Então a gente fala o que tá no site, que é o preço... Na verdade, base, o preço público, né? É o que o jornalismo automotivo manda a gente falar, porque é o preço que tá público para todo mundo, não o que tá diferente. Porque cada cidade vai ter um preço do carro, então a gente não pode passar um preço sem saber onde é, certo? E, Vitônicos, para fechar, uma coisa que eu achei interessante, que as revisões desse carro não são caras para o que ele oferece, tá? 1 ano ou 12 mil quilômetros, R$ 873 reais, depois 1.162, depois 873, depois 1.162, a de 5 anos ou 60 mil quilômetros, só que vai chegar lá na casa de 1.984. Ou seja,
com um total de 60 mil quilômetros, 5 anos de uso do carro, você gastou só 6 mil reais. É pouco pelo valor do carro que ele te oferece, Cara, tá? Eu achei bem barato as revisões É desse um carro. valor bem barato pro tamanho de carro que você tá pensando em levar para casa, se você já assistiu até aqui, e agora a gente vai fazer a... Conclusão lá fora. Vitônicos, Eu. concorrentes desse carro a gente pode colocar 3 caras, porém 2 são indiretos. Um é o Tiggo 8, que também tem 7 lugares, também é um SUV grande, mas ele é bem mais barato. A gente Bem, sabe que tipo, os 140 mil mais barato. 140 mil mais barato. Então a gente tira esse do balaio. Um que custa praticamente o mesmo preço ali, tá bem perto, é o BMW X1, mas ele é menor, ele não é de 7 lugares. Ela é 5. E também ele é para outro público, vamos dizer assim. É né? mais esportivinho. Assim. É, exato. Eu acho que esse carro concorre, ele briga diretamente com o nosso amigo Tiguan Allspace, né, Vitão? Eu também concordo que é o concorrente direto, e aí existem 2 públicos diferentes, porque se você está buscando mais versatilidade e não está preocupado exatamente com o consumo, aqui o Blackhawk vai te atender muito bem, porque você vai ter mais altura de solo, mais ângulo de ataque, 4x4. 4x4 em relação ali ao Tiguan Allspace R-Line. Lá você tem um SUV mais de perfil urbano, tá? E você tem um handling diferente, inclusive eu diria que na dinâmica dele ele me parece muito uma Wagon bombada. O pessoal brincava que era o Golf GTI familiar, né, quando ele tinha um É, motor mais potente. Aqui realmente você tem a percepção de dirigibilidade de um SUV, né? Não vai ter como você fazer curvas absurdas com esse carro, também pela altura dele, apesar que ele é bem pesado e tem uma suspensão maravilhosa. Então aí são 2 públicos diferentes, 2 opiniões, ou uma terceira opinião que você pode dar aí nos comentários. E a gente pede, caso você queira, não vamos te obrigar a nada, se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda muito que a gente continue propagando esse conteúdo para cada vez mais pessoas, com 4 vídeos semanais, né? E além de ativar ali o sininho de notificações, dá aquele like no vídeo. E você, qual que é a sua opinião? Vitão, hoje, na minha Hoje, atual vida, ele. eu iria neste carro Eu aqui. também. Por quê? Ele é mais potente, porque ele tem a possibilidade de você fazer um off-road leve ali e tudo mais. Eu gosto muito do espaço interno, eu acho esse carro muito bonito, e o que me desagradou mais é o Tiguan estar com o motor mais fraco. Eu gostava do Tiguan com o 350 TSI. Aí, com o 350 TSI, eu teria uma crise bastante grande, porque aquele carro é animal, anda pra caramba, faz curva pra caramba. Deixa aí nos comentários qual você colocaria na sua garagem, e se você quer fazer uma parceria com a Alma Automotiva, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br. Você pode colocar sua marca aqui para todo mundo ver, certo? Vitão, e aí, nós vamos almoçar onde hoje? Tô sem fome hoje. Sem fome? É. Ah, duvido. A gente para ali no hambúrguer e no hot dog, você vai ficar com fome. Tá. Hoje sem milkshake, hein? Sem milkshake. Ah, Amanda não deixa mais. Tenho certeza que tem gente que vai nos comentários falar assim, conta esse dinheiro pra Amazon.